Olá, sou Emerson do Go Simulados e hoje nós vamos estar trabalhando uma questão de banco de dados da banca CESP do concurso 2021. Foi o concurso para professor no Paraná, onde eles abordaram algumas definições de banco de dados. Então nós vamos estar trabalhando essa questão hoje. Ela fala o seguinte: por meio da linguagem de definição de banco de dados, que é a DDL, são definidas estruturas do banco de dados. Por sua vez, uma linguagem de manipulação de dados, a DML, é empregada para especificar as recuperações e atualizações do banco de dados. Assinale a opção que apresenta, respectivamente, um comando DDL e um comando DML. Pessoal, essa pergunta aqui, ela basicamente está falando o seguinte, olha, dessas alternativas aqui, qual que é DDL e qual que é DML? Para a gente responder essa questão, a gente tem que entender. Basicamente, no próprio enunciado, ele já aborda para a gente, né? Tipo, ele já mostra para a gente, ó, DML, recuperação e atualização, e DDL trabalha na estrutura do banco de dados. Então vamos lá, nas alternativas. A gente tem lá update e drop. Respectivamente, o update ele não altera estrutura, então a gente já anula essa questão. A B, alter e update. Esse é o gabarito, então nós vamos pular também para a gente voltar depois. Select e delete. O select, se a gente for falar na sequência DDL, ele não é. Por quê? Porque o select ele não altera a estrutura. Basicamente, ele recupera uma informação. Também é questão errada. Drop poderia até ser, só que alter também altera a estrutura, né? O drop você elimina uma entidade no banco de dados, alter você faz uma alteração, então essa alternativa também está errada. Insert e create, ela está invertida, então também não é. Então a resposta é alter e update. Bom, para a gente tentar deixar isso o mais simples possível. Quando eu falo alter, eu estou falando que eu vou ter uma alteração na minha entidade. Por exemplo, se eu tenho lá uma tabela no banco, que é a tabela alunos, e eu vou alterar, né? Por exemplo, eu vou adicionar o campo de escolaridade, né? Um campo que não tinha. Então eu vou fazer um alter, eu vou adicionar essa coluna dentro da entidade. Então eu estou fazendo o quê? DDL. Por quê? Na definição do enunciado ele fala, ó, são definidas estruturas do banco de dados. Eu estou alterando o quê? A estrutura. Então toda vez que você vê um comando de estrutura, ou seja, alteração de estrutura, de definição, é DDL. A manipulação, que é o mais utilizado quando está se operando um banco de dados, você tem o update. Poxa, mas qual é a diferença do update para o alter? No update, você vai alterar registros. Você não vai alterar a estrutura de definição do banco de dados. Por exemplo, se a gente fez o alter falando que eu ia alterar essa nova escolaridade, eu posso fazer um update com os usuários, com os alunos cadastrados e colocar qualquer escolaridade deles. Então eu vou fazer uma alteração na informação específica. O update, por exemplo, eu quero alterar o telefone de algum aluno. Então eu vou usar um update. Um update com uma condição where, ou seja, eu vou dar a condição update, onde o aluno seja, e aí eu posso escolher, por exemplo, eu quero alterar o aluno com esse CPF, eu quero fazer um update. Então a gente faz um comando update, que é de manipulação. Então a gente vê que as bancas adoram cobrar esse assunto e tem que estar bem claro qual que é o segmento, se é DDL, DML, tem outras também que a gente vai estar trabalhando, e os comandos onde vai estar cada uma. Essa daqui, o próprio enunciado já ajuda a gente, né? Ele já define o que é, então se a gente viu ali que é recuperação e atualização, é o update, é o insert, então é tudo aquilo que a gente está trabalhando na manipulação dos dados. Então, essa foi uma videoaula de resumo. Para mais videoaulas, entre no nosso grupo no Telegram ou no nosso YouTube Go Simulados. Forte abraço e bons estudos!